Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um pouco complexo, mas acredito que com um pouquinho de calma a gente vai conseguir sair bem em algumas questões como essa, questão 60 da apostila de vocês, da frente 1, que envolve um negócio chamado cálculo diferencial. Pois é, para aqueles que vão fazer o curso de exatas, né, ou qualquer curso que envolva cálculo, vai ver isso com maior riqueza de detalhes. Mas o que eu quero fazer? Eu quero mostrar para vocês como que a gente pode tirar proveito, mesmo sem saber cálculo profundamente, como que a gente pode tirar proveito dessa situação e através de uma técnica bem simples, você conseguir resolver alguns exercícios. Tá? Então vamos lá. Antes da gente falar exatamente sobre o cálculo e essa técnica que eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou construir aqui uma curva qualquer, tá? Então vou pegar aqui e vou fazer uma curva qualquer, tudo bem? Então vou fazer assim, ó. Aliás, vou fazer a mão livre, tá? Então vamos fazer a mão livre aqui. E a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer uma curva qualquer aqui para vocês. Só um minutinho. Né? Então a gente vai fazer uma curva à mão aqui mesmo. Tá? Eu vou deixar ela uma curva um pouco mais grossinha. Então, aí. Boa. Então vamos lá. Eu vou fazer uma curva assim, ó. Deixa eu fazer colorida. Ih, pera aí um pouquinho. Professor, hein? Caramba. Tá, calma que vai dar tudo certo, galera. Tá? Vamos trazer ele para cá. Eu vou deixar maior isso aqui para que a gente possa explorar mais essa nossa área aí, tá bom? Então, deixa eu trazer um pouquinho mais para lá. Isso. Aqui, boa. Então, eu vou fazer a mão livre, tá? Vou fazer aqui, deixar cinzinha mesmo o fundo e vamos lá. Então vou fazer uma curva, tá? Vou desenvolver uma curva aqui, qualquer. Tá? Então imagina que eu tenho uma curva, que essa curva está mostrando uma função de alguma coisa que está acontecendo, tudo bem? Bom, eu vou escolher aleatoriamente alguns pontos dessa curva. Vou escolher esse ponto aqui, tá? Vou escolher outro ponto aqui, tudo bem? E vou escolher outro ponto aqui, tá? Bom, nota que eu tenho um padrão de crescimento. Agora minha pergunta é, será que essa função está crescendo do mesmo jeito neste ponto e neste ponto e neste ponto? Como eu vou saber se ela está crescendo do mesmo jeito? Bom, para isso, a gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai usar uma estratégia. Qual é a estratégia? A estratégia que eu vou usar agora é construir uma reta, tudo bem? Uma reta que seja tangente, ou seja, que passe ali, ó, tudo bem? Então, olha só, essa reta vai me mostrar qual é a tendência de crescimento dela, ou seja, como que será que naquele momento a curva estava se comportando? Será que se ela se mantivesse no mesmo ritmo, né, num ritmo e não fosse, né, tendo essa mudança que a gente percebe que está acontecendo, não é? O que será que aconteceria, né? Então aqui eu vou mostrar uma outra reta para vocês, tá? Então vou construir aqui uma outra reta, tá? Que seja tangente, tá? Opa. Então, aqui uma outra reta. Então, eu vou mostrar retas que são tangentes aqui, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar com isso, tá? Eu estou querendo mostrar que se eu analisar essa reta, tudo bem? Se eu analisar essa reta aqui, ó, ela tem uma tendência de crescimento maior do que essa e maior do que essa. Isso significa que a curva, apesar dela estar crescendo, essa função está crescendo, o ritmo de crescimento dela estava diminuindo, tá? E o que eu quero analisar com vocês? Eu quero analisar com vocês justamente isso, o ritmo de crescimento das coisas,
tá? Então, toda função a gente pode perceber esse ritmo de crescimento. Esse ritmo de crescimento, ou também conhecido como taxa de crescimento, tá? Essa taxa de crescimento, né? Ou taxa, né? Deixa eu colocar aqui, taxa de variação. Taxa de variação, essa taxa de variação é o que nós chamamos em cálculo de derivada. É uma função que a gente vai encontrar a partir de uma outra função. Então, supondo que a curva em azul aqui está representando uma função crescente, né? Ela está crescendo, crescendo, só que ela está crescendo com um ritmo diferente. E quando a gente observa então essa função que está crescendo com um ritmo diferente, eu posso observar agora que essa função aqui, ó, nesse ponto, ela tinha uma taxa de variação, ela estava variando mais. Aqui ela está variando menos, aqui ela está variando menos ainda. E como que eu vou descobrir o quanto que ela está variando, né? Para a gente descobrir, a gente vai pensar assim, ó, a gente vai lembrar de um pouquinho de matemática e falar o seguinte, olha, quando eu quero descobrir o quanto que alguma coisa varia, lá em geometria analítica, a gente faz o seguinte, a gente constrói uma espécie de um triângulo, tá? Aqui, e vê qual é a variação que houve no eixo Y e vejo qual é a variação que houve no eixo X, tá? Que lá em matemática vocês viam que era o coeficiente angular, o ΔY sobre o ΔX, ou seja, o quanto que variou neste eixo em função do quanto que variou neste outro eixo, tá? Se a gente trocar isso aqui, ó, esse eixo Y, tá? Se a gente trocar esse eixo Y, né, aqui, pela incógnita, pela variável S de posição e o eixo X aqui, o eixo horizontal, pela variável T de tempo, né? Então eu também posso falar que essa variação, se eu estivesse falando da minha posição que está variando com o tempo, ela seria dada por variação no eixo Y, ou seja, ΔS, sobre o ΔT, que é a variação do eixo X. E o que é ΔS sobre ΔT? É a velocidade, muito bem, é a velocidade. Então, eu descubro que quando eu tenho uma função da posição, como é o caso aqui, ó, como é o caso, quando eu tenho uma função da posição aqui, quando eu tenho uma função da posição, se eu calcular essa variação, a variação que existe, né, em certos intervalos, eu vou descobrir a variação da posição em função do tempo, é a velocidade. Então quando eu calcular a derivada dessa função, eu vou encontrar a função que representa a minha velocidade. Professor, e como é que eu faço isso? Bom, eu vou explicar e é muito simples a técnica, tá? A técnica em si é muito simples, tá? O que eu faço? Eu escrevo a minha função, tá? Função t ao cubo menos 3 vezes t ao quadrado, tá? E aí, para encontrar a função derivada, ou seja, quando eu derivar essa função, quando eu fizer essa técnica aqui, certo? Eu vou achar a função da velocidade. E o que eu faço? É bem simples, tá? Eu pego aqui, ó, esse expoente e tombo ele para cá, passo ele multiplicando. Então vai ficar 3 vezes, e aí o que sobrou? Não tinha um t ao cubo? Bom, tinha o t ao cubo, mas como caiu esse expoente, é como se eu tivesse subtraído 1 dele. Então vai ficar 2. 3 menos 1, 2. Bom, e esse aqui, ó, o 3 está na frente aqui. O que vai acontecer com esse expoente aqui, né? Ó, esse expoente ele vai cair aqui sempre multiplicando, ó. 2 vezes 3, né? Vai cair aqui, ó, multiplicando, não é isso? Então aqui a gente vai chegar a t elevado à primeira potência. Então, ó, multiplica o expoente pelo número que está na frente aqui, certo? E o expoente subtrai 1. Essa é uma técnica, eu não estou te explicando o porquê disso, só estou te explicando a técnica. É uma técnica, você pode fazer com qualquer função. Bom, 3t ao quadrado, tá?
menos 6 vezes t é a função que vai representar a velocidade. Então, quer dizer, essa função ela se comporta desse jeito, e a taxa de variação dessa função, ou seja, como que ela varia a cada segundo, ou seja, a velocidade a cada segundo, vai ser dada por essa expressão. Como ele me pede para saber a velocidade no instante 5, agora que eu já encontrei a fórmula da velocidade, é só substituir, então, o t por 5. 3 vezes 5 ao quadrado menos 6 vezes 5. Ou seja, 3 vezes 25 menos 30. Ou ainda 75 menos 30. Logo, no instante 5 segundos, a minha velocidade vai ser de 45 metros por segundo. Ou seja, alternativa E. Tá bom? Bom, lembrando que você pode fazer isso sempre que você tiver a função da posição. Se você usar essa técnica, você vai descobrir a função da velocidade. Tudo bem? Então, eu vou dar mais um exemplo para vocês, tá? Então, eu vou criar aqui mais um slide e vou pegar uma função qualquer, tá? Então, vamos imaginar aqui uma função. Vamos supor que um objeto se locomova e tem uma função horária que é dada por essa função aqui, ó. 5t ao cubo mais 8t ao quadrado menos 7t mais 3. Tá? Então, quer dizer, essa é a função horária da posição de um objeto. Então, quer dizer, ele funciona desse jeito. A função horária da posição está aqui. Ou seja, se eu for substituindo o tempo aqui, eu vou descobrindo segundo a segundo onde esse cara está. Bom, então se eu usar aquela técnica, como a gente tinha falado, é isso. Então vou usar aquela técnica e quando eu uso, então eu encontro a função da velocidade. Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Esse 3 vai passar multiplicando. 5 vezes 3, 15. 15t, o que ficou lá? Bom, se era 3, subtraiu 1 ao quadrado. Mais, vamos lá, o que vai acontecer com esse 2? Vai passar multiplicando. 16 vezes t, não é isso? Menos, bom, professor, por que ficou t? Bom, que saiu 1, né? Caiu 1 aqui, ó, 2 menos 1, 1, então a primeira potência. E aqui, professor, o que tem aqui em cima? Bom, quando não tem nada em cima do número, significa que eu tenho o número 1. Então vai cair aqui o número 1. Então vai ficar 7 vezes 1, não é isso? Esse eu vou fazer mais, né, de uma forma melhor aqui, ó, 7 vezes 1, deixa eu fazer assim, né, 7 vezes t elevado a 0, então, ó, 1 vezes menos 7, agora ficou t elevado a 0, porque era t elevado a 1, 1 menos 1, 0. Professor, e quanto que é t elevado a 0? Bom, t elevado a 0 é 1, então eu posso substituir isso aqui, né, por 1, ou seja, 7 vezes 1. Bom, e no final ali a gente tem um termo que está sozinho. Professor, aqui não tem t. Bom, se não tem t, é como se tivesse t elevado a 0, né? Porque t elevado a 0 é 1, então é como se não tivesse ali. Bom, o que vai acontecer com esse 0 aqui? Ele vai multiplicar 0 vezes 3, né? 0. Tudo bem? Então, como é que vai ficar essa função? Essa função vai ficar 15 vezes t ao quadrado mais 16t elevado à primeira potência menos 7. Professor, então significa que essa é a fórmula da velocidade nesse caso? Sim. Então, se a partícula se movimenta respeitando essas posições, ela vai respeitar essas velocidades. Então, se eu quiser saber no instante 1 segundo qual é a velocidade dessa partícula, basta substituir agora aqui. Então, no instante 1 vai ficar 15 vezes 1 ao quadrado mais 16 vezes 1 menos 7. Bom, então 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 15 vezes 1 mais 16 vezes 1 menos 7. Bom, 15 mais 16, não é isso? 15 mais 16 daria 31, tá? 31 menos 7, né, daria quanto? 31 menos 7 vai dar 20 e... bom, aqui 15, né? Isso, exatamente. 15 mais 16, ou até mesmo podemos fazer, né? 15 menos 7,
também. 15 menos 7 que é 8. 8 mais 16, 24. 24 metros por segundo. Se a gente estivesse falando que isso está em metros, né? Obviamente isso vai estar em metros por segundo. Então, 24 metros por segundo. Ah, professor, e se eu quiser saber a velocidade dele no instante 2? Bom, é só substituir. Então, qual é a dica? Tá? Que sempre que eu tiver a função da posição, certo? Então, sempre que eu tiver a função da posição, se eu fizer a derivada, eu vou achar a função de quem? Da velocidade. Porque a velocidade é a taxa de variação da posição. É só lembrar, V não é ΔS sobre ΔT? Ou seja, é a variação da posição em função do tempo. Professor, então isso significa que se eu derivar, se eu aplicar de novo essa técnica, eu vou achar a aceleração? Sim, porque a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Então, sempre que tiver uma formulinha desse jeito, você já sabe, olha, se eu fizer a variação, né, a derivada da função S, eu acho V. Se eu fizer a derivada da função V, eu acho A. Tudo bem? Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos!